Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 10 horas e 32 minutos, de 22 de novembro de 2020. Nelson Rodrigues, sou fã completo, incondicional, tanto da parte ficcional quanto da parte das opiniões e palavras dele, né? Tem aqui o livro da Sônia, que eu gosto muito, da minha amiga, a filha dele, que fez Nelson Rodrigues por ele mesmo, em que ela faz uma compilação das coisas que Nelson Rodrigues disse, né? Tanto sobre teatro, sobre literatura, sobre, enfim, sobre os temas gerais aí, né? Sobre futebol, sobre cultura, enfim. Eu sou um fã de Nelson Rodrigues, que era um grande humanista, em grande sentido, porque era um cara que deplorava a violência, deplorava o homicídio, ele foi marcado por isso, né? É, é, ele deplora as formas de repressão, de totalitarismo, de todas as formas. Sou um fã completo e um fã completo das ideias de Nelson Rodrigues. Considero um filósofo brasileiro, no sentido das ideias professadas, filósofo conservador, absolutamente conservador, no que o conservador tem de melhor, né? A melhor característica conservadora, né? A questão dos valores. E isso, na parte dramatúrgica dele, na parte do que ele escrevia para os jornais, os folhetins, né? Quanto nas peças de teatro, fica claríssimo, né? Claríssimo o moralismo dele, o quanto ele era conservador em costumes. E eu procuro, inclusive, em Maristela Pura e Fiel, que é um dos vídeos meus, eu procuro emular o grande mestre, uma espécie de homenagem que eu faço a Nelson Rodrigues. E acho que ele nos faz falta hoje porque ele não tinha papas na língua, né? Ele dizia o que pensava e pronto, né? Até aquela frase de Maquiavel ele repetiu que agora ela não pode ser repetida, né? Que as mulheres gostam de tal, né? Pronto. Não digo mais nada. É com você. Olha, eu não considero o Nelson Rodrigues um filósofo, né? O meu conceito de filósofo ele é mais técnico, talvez, mais enjoado, mais acadêmico. Ele é certamente um pensador, né? Um cronista, alguém que faz uma reflexão sobre a sociedade brasileira e se pode tirar dali, talvez, uma certa visão de mundo, uma certa visão do brasileiro, né? E do ser humano, né? Aquela história do seja autêntico em relação à tua aldeia e poderá ser universal, né? Mas eu também tenho uma grande admiração. Eu conheci o Nelson Rodrigues primeiro através de alguns filmes inspirados por ele, inspirado por peças dele, né? Um que eu gostei muito foi aquele Toda Nudez Será Castigada, né? Depois eu fiquei muito decepcionado com O Casamento, o mesmo diretor, acho que é o Jabor, ficou muito ruim o casamento em comparação com Toda Nudez Será Castigada. Depois eu li peças dele e acho que depois ainda é que eu li crônicas dele. Se não me engano, ele foi jornalista da página policial, uma coisa assim, né? Foi do E, policial, foi de esportes, de futebol, né? Foi. e Ele aí, por último, polivalente. o último contato que eu tive foi aquelas produções muito bem feitas, aliás, da A Vida Como Ela É, como era feita pela Globo, né? Se não me engano, passava no Fantástico, mas eram com Exato. produções muito de excelente qualidade, né? E sim, ele tem uma visão do brasileiro de classe média, média alta, muitas vezes funcionário público, né? A ideia da repartição, aquele cara que tem muito tempo para as amenidades da vida, porque ele é um servidor público no Rio de Janeiro, que era a capital da República, né? E depois continua tendo muito funcionário público, meio que sem função, muitas vezes. Ah, ele fala dessa nobreza, né? Essa nobreza decadente do Brasil. E eu acho isso muito interessante. E vejo que ela ainda tem uma assustadora atualidade. As pessoas hoje são muito mais sem graça, mas eu não sei. Eu acredito que, mesmo quando ele escreve aqueles personagens muito pitorescos, também acho que a média do brasileiro era mais morrinha, né? Ele pega o cara mais maluco, o cara mais excepcional, né? Pelo aspecto positivo e negativo, e faz ele um ser humano.
são um pouco como os heróis da Bíblia, do Velho Testamento. É tudo gente muito como as pessoas realmente são. São heróis com muitos defeitos, né? Mas não deixam de ser heróis por isso. E o Nelson Rodrigues, no meu entender, na minha perspectiva, na minha apreciação estética, ele foi muito feliz por transformar em heróis, né, pessoas excessivamente reais. Eu fico me perguntando, a minha impressão é de que o Nelson Rodrigues era bem mais certinho, bem mais quadrado, né? A transgressão dele era através da sua ficção, da sua crônica, do seu olhar, do seu cinismo, né? Desse destacar da vida como ela realmente é, inclusive na classe média alta, ou média pelo menos, né? Eu acho que ele, posso estar errado, não sei se tem algum dado biográfico nesse sentido, mas eu tenho a impressão de que ele era um cara bem comportado, mas que tinha esse olhar muito crítico. É, e também tem um outro aspecto dele Tu que, corrobora essa minha visão? em termos gerais, sim, eu não quero me aprofundar porque a gente tem um problema de tempo com as questões que eu analisei da biografia dele, que a biografia dele ela tem nuances, né? Mas, em modo geral, uma pessoa absolutamente correta, absolutamente honesta, absolutamente verdadeira e trabalhadora, um cara que trabalhava incansavelmente, um batalhador, um cara que mais transpirava do que, né, do que se inspirava, embora tenha tido inspirações fantásticas, né? Criou personagens Mas são, assim, que são. ele era muito introspectivo, até porque ele enxergava mal, então ele falava do futebol sem nem ver o jogo, porque ele não conseguia mais enxergar, mas ele era um grande cronista também do futebol. Exatamente. Então a visão dele era muito olímpica, inclusive sem olhar, porque ele não tinha mais visão quase. E tirava sarro da própria condição de torcer para o Fluminense, né? Tem uma cena do filme dele que é fantástica, né? Que o Corno chega em casa, né? E o Ricardão tá saindo, e o Ricardão chega e comenta. Na falta de assunto, os dois se encontram, né? Pô, o que eu vou falar pro Corno? Ele disse, não, e o Fluminense, como é que vai, né? Pois é, o Fluminense. O Corno era Fluminense. Então, momento de, assim, a versão do constrangimento em inglês, versão brasileira. O Fluminense é o assunto. É fantástico. Ele é pouco compreendido em traduções no exterior, porque eu acho que há uma tese de que ele é tão peculiar do Brasil, os personagens que ele aí você vai dizer, cara, é caricato. Bom, eu não sei se é caricato, às vezes você pode dizer que é exagerado porque é caricato, né? Tudo é caricato, né? Tudo são avatares, né? A caricatura ela pode ser muito boa. A literatura ela precisa de uma certa estilização. Ele não é um escritor naturalista, digamos. Como Machado de Assis, né? Você está entendendo? Nossa, personagens extremamente radicais, assim, digamos assim, quer dizer, primeiro, Memórias Póstumas, né? O narrador ele é um excêntrico. O narrador de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? O Brás Cubas, né? A sacada do Brás Cubas é que é alguém que pode falar tudo porque, inclusive, já está morto. Né? E é um sujeito meio excêntrico, né? Quando ele vai ser deputado, ele é excêntrico como deputado, ele é excêntrico a escolher uma mulher casada para ter uma relação, né? A principal relação romântica dele é com uma mulher casada. Enfim, mas uma solução muito pragmática, né? Não, a gente já falou de Voltaire aqui, que Voltaire tem essa solução muito interessante, né? Ele inclusive tem aquela tirada, né? Presidente e presidenta secretário, né? Que o cara convida, o cara vai ser presidente de província, o Corno, e chama ele para ser secretário, né? O cara adorava ele. Aí ele diz assim: presidente, presidenta, secretário. Enfim, uma solução administrativa. Né? Aí, aquela frase é basilar de Machado de Assis, mas a gente já está desviando para Machado. Mas eu vejo muito de Machado em Nelson. Eu vejo muito de Machado em Nelson, essa crônica, esse olhar sobre o brasileiro, sobre o cotidiano e tal, que é universal, claro. Não tenho dúvida que é universal. Mas eu não sei porquê. Eu quero compreender, quero estudar mais,
por que o Nelson traduzido ele não é ainda um grande sucesso no mundo, como o Machado é, né? O Guimarães Rosa faz mais sucesso, acredito, traduzido do que o Nelson Rodrigues. O Guimarães, tanto o Guimarães quanto o Machado, eles fazem sucesso traduzidos, mas não é um sucesso de grande público, é um sucesso de crítica. A crítica literária, quer dizer, as pessoas que são mais chegadas na literatura, digamos assim. Ou que tem disposição para ler uma obra que há um distanciamento, por exemplo, da cultura diferente, né? Não, mas aí Harold Bloom exige um esforço maior do leitor. Né? Harold Bloom vai chamar atenção para o fato de Machado de Assis viver no Rio de Janeiro, não sair do Rio de Janeiro e ter aquela coisa, o niilismo dele, que ele fala niilismo, né? Do Machado, que eu discordo. Ele lia, né? Ele lia. Ele lia. Como o Nelson lia. Nelson, grande leitor, um grande... tá claro isso nos escritos dele, nos ditos dele, aquela coisa toda. Ele leu Marx para poder criticar Marx, para poder ser anticomunista. Esse anticomunismo de Nelson é que é essencial. Por isso que eu digo que a falta que Nelson Rodrigues nos faz, tanto na questão dos costumes, da moral, dos valores, é fundamental, Nelson Rodrigues, porque eu acho que ler Nelson Rodrigues, né, na ficção é fundamental para o seu comportamento moral e suas escolhas morais de relacionamentos. Eu acho que se ganha com isso. O Brasil deveria ler mais Nelson Rodrigues nesse sentido. E na questão política, de manifestação política do anticomunismo de Nelson Rodrigues, é o melhor anticomunismo que existe, porque ele ataca o ponto central, né? O comunismo, tal como o marxismo, tal como definido, ele é uma questão aristocrática, governada por aristocratas, e que são profundamente autocratas e que anulam o homem. Aquela frase dele, comunismo é o anti-homem, é a supressão da humanidade de cada um, da individualidade de cada um. Então, ele também mostra que Marx era racista, mostra que Marx era sexista, mostra todas essas coisas, ele amplifica isso e o faz de uma maneira absolutamente brilhante na forma de escrever. Ele é fantástico, né? E inclusive tem aquela coisa da simplificação. Ele simplifica a linguagem, né? Para poder fazer o folhetim de jornal. Tá muito aquém digamos assim, da erudição que ele detinha. Ele não faz uma escrita erudita, mas que feita por um erudito. É um erudito escrevendo como se erudito não fosse. Isso é muito interessante. Então, tudo isso nos faz extrema falta. Porque hoje nós temos, claramente para mim, e o pós-modernismo tornou isso agudo, e você que é da academia sabe disso, um divórcio. A Achille Basile, que deu entrevista aqui para o canal, colocou isso de uma maneira brilhante. O Achille Basile eu considero um dos grandes poetas brasileiros vivos. O divórcio entre a nossa elite, a dita elite intelectual e os costumes do povo, o jeito do povo, e a incompreensão. Não é só um divórcio, é uma incompreensão. Deplora o que não conhece, né? Quer dizer, a nossa elite intelectual não conhece o modo de ser do povo e ao mesmo tempo deplora. Ela já deplora, não vi, não gostei. Né? E Nelson, ele faz esse olhar, ele erudito que ele é reconhecido, você nota que ele é reconhecido pela elite intelectual como um grande intelectual, ele é reconhecido como um grande escritor, que ele é, um grande dramaturgo, que ele é, e ao mesmo tempo ele consegue enxergar o povo, o suburbano, que ele diz, né? O principal personagem dele é o suburbano. Isso é muito interessante. E seria muito necessário no Brasil hoje. Mas o problema do Nelson, então, é que ele é um conservador que se volta para o suburbano, para o homem comum, e virou o grande vilão das elites brasileiras, que é o cidadão de bem. Né? Não existe nada que a esquerda brasileira odeie mais do que o cidadão de bem. E aí entra no cidadão de bem o tiozão do pavê para comer e o pobre de direita, né? E tem muito a ver com esses valores assim machistas, tradicionais, da família brasileira. Ele, em parte, ajuda a esculhambar isso aí
E eu acho que ele foi um pouco explorado nesse sentido. Quando eu vejo esses filmes, como, por exemplo, Toda, Toda Nudez Será Castigada, né? Que acho que é baseada num É livro, uma, é uma peça. uma peça, É uma e peça de o teatro. Casamento, que é baseado num livro, né? O Casamento é um livro, né? O livro é bastante interessante, mas o filme é muito ruim, né? Talvez eles não tenham conseguido adaptar tão bem. Mas eu vejo da parte do Jabor, né, fazendo essas adaptações, uma tentativa meio que de esculhambar, né? O Nelson, ele esculhambava com um olhar, eu acho que um pouco crítico, mas carinhoso. Tipo, olha, o ser humano é assim. Esses são as grandes encrencas pessoais, as dificuldades, os conflitos do ser humano, e o ser humano ainda é o que tem de interessante. Para o pessoal de esquerda, eu tenho a impressão de que eles caem um pouco no conto do homem que vai surgir, do homem novo, do homem renovado, do novo homem que vai surgir após a Revolução dos Trabalhadores, que então vão, depois de se tornar internacional, vão acabar com a cultura da exploração de uma classe por outra. Eu acho que o pessoal de esquerda, eles têm uma recepção problemática do Nelson Rodrigues. E aí é uma dificuldade, talvez, de adaptação e recepção do Nelson Rodrigues, porque ele não é um cara de esquerda, ele não está querendo que surja um novo homem, ele é um crítico carinhoso do homem com muitos defeitos, do homem não higienizado da realidade, né? Do homem verdadeiro, do homem comum, né? Do homem suburbano, como tu colocaste. Né? Exato. Então, o que eu queria passar realmente é isso. Claro, eu não quero me aprofundar, porque o tempo não permite que a gente se aprofunde. Faremos outros. Sobre mais a frase fundamental que dá título a este programa específico é que tanto na literatura, nessa descrição do homem, na moralidade das relações pessoais, das relações e principalmente das relações amorosas, né? Nelson Rodrigues nos faz uma falta imensa. A nós não, né? A mim e a ti não faz falta, porque a gente vai lá e procura. Mas falta no circuito cultural de massas. Brasileiro, o brasileiro lê isso, né? Tem acesso a isso. Eu acho que tem que surgir um novo Nelson Quanto Rodrigues. na crítica política, né? Mas ninguém supera, né? Eu acho que às vezes você tem que ter essa reverência. Eu sou muito pela reverência dos antepassados, você sabe disso. Faz parte do meu conservadorismo, né? Pensar uma maneira humilde de pensar de que os nossos antepassados fizeram coisas importantes que nos trouxeram até aqui. E um desses antepassados mais importantes para a história brasileira, no bom sentido, é Nelson Rodrigues. A questão do vira-lata, né? Poxa, eu sou autor da História do Brasil vira-lata, eu fui o primeiro a escrever a história brasileira como ver ela toda, desde o início, dar essa perspectiva autodepreciativa. Eu sei que existem teses e artigos que focam determinados períodos, inclusive a frase do Nelson, que não era uma frase que tem a ver com o livro, porque era a questão era especificamente ligada ao futebol, mas Nelson disse algumas frases, já que foi provocado, ele disse o brasileiro é um feriado, ele tinha algumas críticas, né, aos maus costumes brasileiros, no sentido do cuidado com o que é público, com o zelo, enfim, zelo pessoal e zelo público, zelo com a comunidade, zelo com os outros, né? Zelo na relação com os outros. Acho que isso é fundamental. E claro, dizer, poxa, ainda quero compreender, porque embora o brasileiro esteja muito bem descrito em Nelson, e aí vários tipos de brasileiros, claro que há uma universalidade nos personagens dele, nas histórias dele. E, evidentemente, eu quero compreender por que essa universalidade ainda não é compreendida no exterior. Acho que talvez eu tenha esperança de que um dia ela venha a ser compreendida e admirada como ela é admirada internamente aqui. Eu acho que é uma dificuldade até cronológica, porque ele descreve um Brasil e tem a impressão que principalmente dos anos 50, né? Em torno de, né? Ele vai dos anos 40 aos anos 70. Isso gera uma dificuldade para o leitor. É como ver Shakespeare, né? Se tu vê os filmes que eles fazem hoje em dia, eles tentam adaptar em épocas
muitas vezes peculiares. Então, por exemplo, eu já vi uma adaptação, um filme, né, em que aquele rei, não, aquele que usurpa o rei, que assassina o rei para ficar no lugar dele, como é que é o Macbeth, né? Ele é um chefe de um restaurante, então o pessoal tenta, claro que há versões em que tentam fazer uma ambientação mais ou menos como o próprio Shakespeare pensou, né? E também era uma coisa um tanto atemporal para ele, né? Ele remonta a um passado, a algum lugar distante, ou a um outro país, por exemplo, aí, né? Um lugar, alguma cidade-estado, um principado italiano, né? Mas eles tentam adaptar ele em situações cotidianas, urbanas, americanas ou inglesas. E no caso do Nelson, eu acho que é complicado tentar adaptar essas figuras do Nelson para os dias de hoje, que a gente é muito mais careta hoje. Sim, sem dúvida. Mais, Ele tem casos, por exemplo. mais fiscalizado. É mais difícil de tu dar uma boa escapada hoje em dia do que na época, até para funcionário público, acho que a fiscalização é mais eficiente. Aquela história, por exemplo, da cunhada de 13 anos que tenta o cunhado, hoje seria inadmissível contar. Acontece? Óbvio que acontece. Vamos parar. Isso é uma das coisas que Nelson Rodrigues nos faz falta. Não sei se é tão comum hoje na classe média, eu acho que é mais raro. Mas ele não colocou que era comum, ele não disse que era comum. Mas ele deu exemplo. Uma fantasia recorrente e que ele faz ali um caso acabado, né? Vamos dizer assim. A mulher como sedutora, a mulher como que mente para seduzir. E isso é interessante. Isso tem até hoje. Então, não acho que... Eu sou como o Gerard Vincent diz, né? Agora, para citar um filósofo. Ele diz assim, eu não acredito olhando para a história da vida privada, que é a especialidade dele, eu não vejo um homem diferente, eu vejo avatares diferentes, de acordo com a época, mas eu não vejo, por dentro do avatar, eu não vejo um homem muito diferente de acordo com o tempo e o lugar. O avatar, sim, ele é moldado pelo social, pelo tempo, pela hora e tal, pelas circunstâncias. Mas cadê a nossa crueldade? Porque, por exemplo, o Shakespeare, ele fez um pouco de sucesso porque ele era muito bruto, né? Ele fazia a vida como ela é, da época. Ainda que fantasiando em lugares diferentes e tudo mais, era uma coisa considerada brutal, sangrenta e tudo mais. O Nelson Rodrigues também. Aí, como é que a gente vai colocar a brutalidade suburbana, aqui no caso suburbano pobre, ou no caso suburbano de classe média, que aí no Brasil o suburbano não fecha com o suburbano americano, né? Uma confusão. Sim. Em certo sentido, aqui a gente vai ir lá para, como é que é? Desperate Housewives, né, nos Estados Unidos, né, que também vai para um lado, às vezes, parece exagerado, né, parece meio, assim, bastante pornô, né, bastante exagerado para o lado mais negativo possível das pessoas. Eu não sei, as novelas da Globo, elas estão muito preocupadas, que sempre tiveram uma importância muito grande, desde que eu sou criança. Né? E foram inspiradas por Nelson em grande parte, né? Os autores da Globo sempre foram muito inspirados por Nelson. Porque né? o Nelson fazia a novela da Globo na forma de folhetim de jornal. Mas, atualmente, eles têm um outro viés, que é a questão da... Claro, eles estão pós-modernistas, politicamente correto. Até talvez devesse, até por dever intelectual, ver mais novelas. Eles estão panfletários. Eles estão panfletários. É a crítica. Aí, como eu não vejo, eu me sinto um pouco inseguro de fazer essa crítica, né? Porque também eu já vi muita crítica, por exemplo, ao filme Cuties, né? É um filme francês, o título original é Les Mignonnes, eu acho, Os Pequenos, né? E foi criticado, assim, de maneira muito acerba no mercado americano. Aparece até que a própria Netflix americana explorou esse lado, meio que buscando a polêmica. Aí eu vi o filme é quase que a mensagem é oposta, né? A crítica de que seria uma sexualização precoce das crianças,
na lógica do empoderamento esquerdista, e o filme é completamente o oposto disso. É uma crítica, né? E até reforça os valores da família, no caso, uma família muçulmana, né? Acolhendo uma menina, então, que por algum momento se seduz por um grupo social lá mais espalhafatoso, vamos dizer assim. Bom, Então eu tenho medo de cair no conto de que as novelas da Globo estão panfletárias. Eu não tenho certeza. E como eu não tenho tido você não quer paciência cair no não vi e não gostei. eu não me arrisco. Não vi e não vi e não gostei. Você não quer cair nessa, né? Eu não quero cair nesse conto. Eu vi o filme Cuties, ou Le Mignonne, e recomendo. Eu não sei qual é o título, Bela e Jovem, ou Jovem e Bela, um título de filme francês recente, que foi... Eu acho que eu ouvi falar também, mas não vi. Foi ali foi o filme que eu mais vi Nelson Rodrigues ultimamente. Recomendo esse também? Recomendo. Ele tem uma crítica feroz contra o pós-modernismo, uma crítica feroz, de como não resolve nada, enfim, né? Psicologias não resolve nada. Bom, Regis, vamos encerrar por aqui para a gente ficar no tema, tá? A gente, outro dia, eu sugiro que a gente entrou no tema e a gente está pensando o que tem de hoje que lembra, bem ou mal, talvez a gente não tenha conhecimento até para dizer se é bem ou mal, lembra esse papel importante que o Nelson Rodrigues teve, mas mais relacionado à década de 1950. Pode ser que ele possa ser adaptado, atualizado, ou feito na especificidade daquele momento histórico, mas nisso trazer uma certa universalidade, mas também eu acredito que há talentos hoje em dia que não duvido que sejam tão bons quanto o Nelson Rodrigues, só que não passaram ainda pelo filtro do tempo, né? Talvez. O Nelson Rodrigues talvez não fosse o cara mais famoso do tempo dele, né? Tinha outro... assim, o pessoal fala, Bossa Nova, né? Sim, mas na época da Bossa Nova, do MPB, eu me lembro que fazia muito sucesso também o Odair José. Sim. Essa é outra discussão. Bom, podemos encerrar por aqui sobre o Nelson? Sim. Concordamos que ele faz falta. Mas deve ter coisa boa hoje em dia que a gente nem conhece. Tá ótimo, maravilha. Grande abraço. Grande abraço.